Seja muito bem-vindo ao nosso Esquenta de Direito Eleitoral. Aquelas duas questões que vão fazer a diferença na sua aprovação. E olha só, eleitoral tem ali um pezinho. Não, tem dois pés no direito constitucional. Então, muito que a gente vai olhar agora nessas dicas principais, também podem ser cobradas essas dicas lá nas questões de constitucional. Sim, e se tiver alguma dúvida aí, manda mensagem pelo Instagram que a gente bate um papo. Mas vamos lá, vamos trabalhar as dicas, o que pode aparecer na sua prova? Então, primeira dica já no quadro sobre a capacidade eleitoral ativa. O que é isso? É a capacidade para votar, para poder ir até a urna e colocar ali o seu voto, digitar o seu voto. Então, para que alguém possa votar, essa pessoa precisa primeiro fazer um alistamento eleitoral. E você sabe disso, não é? É lá pegar o título de eleitor. Mas para poder pegar o título de eleitor, o que essa pessoa tem que ser? Brasileiro. 2, tem que ter pelo menos 16 anos. Isso você sabe. Mas não se esqueça, hein? Estrangeiro não vota. Então tem que ser brasileiro e tem que ter pelo menos 16 anos. E para os rapazes, eles não podem estar conscritos no serviço militar obrigatório. Sabe quando aquele jovem está no terceiro ano do ensino médio, completa 18 anos e está ali com medo porque ele vai ter que se alistar. E aí vai que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica chama ele para esse serviço militar obrigatório. Aí ele fica conscrito, aí não vai poder votar nesse período. Perfeito? Bom, eu vi quem vota. Agora, e se eu quiser ser votado? Se eu quiser ser candidato? Aí é o nosso próximo card, é a nossa próxima dica. Então, se eu quero ser votado, quero ser candidato, ou se o meu cliente deseja ser candidato, o que ele tem que preencher? Então vamos lá. Primeiro, tem que ser brasileiro. Pode ser nato, pode ser naturalizado, não tem problema. Só que para ser naturalizado, ele não pode para o cargo de presidente da República, tá bom? Presidente e vice. O resto tudo bem, pode ser nato ou naturalizado. Precisa ter título de eleitor, que é o alistamento eleitoral, então tem que ter o título. Precisa estar no pleno exercício dos direitos políticos. Sabe aquela pessoa que foi condenada já com trânsito em julgado penalmente, ou foi condenado por improbidade administrativa? Tem um tempinho em que os direitos políticos poderão ficar suspensos. Se ficou suspenso, não pode ser candidato coisa nenhuma. Também tem que ter domicílio eleitoral onde ele pretende ser candidato. São regrinhas que nós temos mais simples de comprovar esse vínculo com o local. Às vezes tem candidato que tem dificuldade com isso. Aconteceu há pouco tempo atrás com um candidato aqui em São Paulo que acabou perdendo o registro da candidatura porque não demonstrou o vínculo. Então tem que ter vínculo com o local para justificar o domicílio eleitoral. Olha só, pergunta de prova. No Brasil, se admite a candidatura avulsa? Então, você pensa assim, eu queria tanto ir para a política, eu queria tanto ser candidato, mas eu não gosto de nenhum partido político no Brasil. E eu vou te confidenciar. Eu, Daniel, várias vezes pensei em ser candidato a vereador ou uma coisa do gênero. Mas por que nunca levei à frente? Porque eu não tenho empatia por nenhum partido político brasileiro na atualidade. Então, será que tem como ser candidato sem estar vinculado a um partido político? Infelizmente não. No Brasil, nós temos o monopólio da representação política pelos partidos políticos. Então, tem que estar filiado, sim, a um partido político. E, por último, idade mínima. Quanto mais responsabilidade tiver o cargo, maior também vai ser a idade mínima. Então, olha só. Nós temos 4 faixas etárias: 18 anos, 21 anos, 30 anos e 35 anos. Com 18 anos, pensa em você que você vai gravar assim. Com 18 anos, você pode ser candidato ao quê? Somente ao cargo de vereador. 18 anos, só vereador. Com 21 anos de idade, você pode ser candidato, vamos pensar, a deputado estadual, deputado federal, deputado distrital, fechei deputados, prefeito também e a juiz de paz, tá bom? Prefeito 21 anos. Esse ano nós teremos eleições municipais, então para vereador 18, prefeito 21, tá bom? Tá. Depois 30 anos de idade. Com 30 anos é a idade mínima para ser candidato a
governador. E por último, 35 anos de idade. Eu fico me lembrando, na época da faculdade, Daniel, com 18 anos, tem tempo, hein? 18 anos de idade, estava na faculdade, foi estudar ali direitos políticos, e aí ele ficava se imaginando, né? E com quantos anos eu poderia ser candidato a tal coisa? Hoje eu posso ser candidato a tudo já, né? Tenho 41 anos de idade, com 35 eu poderia ser candidato a presidente da República e também a senador. Os cargos de vice, eles vão acompanhar o principal. Então, se eu estou diante de 21 anos para prefeito, vice 21. Se é 30 anos para governador, também é 30 para o vice. Se 35 anos para o presidente, 35 anos para o vice. Beleza? Dicas boas, rápidas, papum. E falando em dica, eu vou à próxima agora. A próxima dica vai falar para vocês sobre inelegibilidades. Ah, banca adora isso. Adora perguntar em constitucional e já caiu em eleitoral também. Inelegibilidade é quando o seu cliente, malandrinho, deseja ser candidato, mas ele não pode ser candidato. Ele está inelegível, não elegível. Então, quem é que não pode ser candidato? Primeiro, estrangeiro. Estrangeiro não pode ser candidato. Estrangeiro nem vota, né? Também não pode ser candidato. Analfabeto também não pode ser candidato. Mas aqui, para o que você está fazendo, preste atenção. O analfabeto, ele pode votar, ele não pode ser candidato. Então, ele não pode receber votos. Então, ele pode sim votar em uma eleição, mas ele não pode ser candidato a vereador, nem deputado, nem prefeito, nem governador, nem presidente, nem senador. Não pode ser candidato. Também não pode ser candidato conscrito, aquele, então, que está prestando o serviço militar obrigatório. Esse aí nem vota e nem é candidato. Agora, por último, esse ponto é xodó da FGV. Sabe quando tem alguém que gosta muito de uma coisa? O que você gosta? Você gosta de chocolate? Você gosta de café? Você fala, nossa, né? Eu gosto de café, ou então o inverso. Gosto mais de um chocolatezinho. Chegando a Páscoa, então, você já está pensando naqueles ovos de Páscoa maravilhosos que você fala, vou comer só um pedacinho, e quando você já comeu o ovo de Páscoa inteiro, tá? Então, a FGV, ela adora perguntar sobre a inelegibilidade reflexa. O que significa isso? Significa a inelegibilidade por causa do parentesco. Sim, tem parente que não pode ser candidato, não. Vamos entender isso? Quem é que tem esse BO? Quem tem esse problema? São os parentes do chefe do Poder Executivo. Então, esse BO só se aplica para os parentes do prefeito, para os parentes do governador, para os parentes do presidente da República, tá bom? Só deles. Meu parente é senador, tô nem aí. Meu parente é deputado, problema nenhum. Meu problema é apenas se meu parente for chefe do Poder Executivo, porque ele tem a administração pública na mão dele. E aí isso pesa, tá bom? Isso gera aqui um desequilíbrio comparado aos demais candidatos. Então, olha só o seguinte. Os parentes de até segundo grau consanguíneo, que na veia, consanguíneo, ou por afinidade, além de cônjuge ou companheiro, não podem ser candidatos na área em que ele exerce a chefia. Então, parente até segundo grau, vamos lá. Pai e mãe, filho, filha, irmão. Isso é consanguíneo. Agora, por afinidade, troca. Pai e mãe, você vai trocar por padrasto e madrasta. Filho e filha, enteado e enteada. Irmão, cunhado, tá bom? Trocou, tudo ok, beleza? Porque a prova, ela gosta de perguntar por afinidade. Vai aparecer enteado, vai aparecer enteada, vai aparecer padrasto, vai aparecer madrasta. É isso que aparece na prova para vocês. Então, esse parente de até segundo grau do prefeito não pode ser candidato do município, só na área do município. O parente do governador não pode ser candidato na área do estado. E o parente do presidente da República, esse, coitado, esse não pode ser candidato em lugar nenhum no Brasil, certo? Então, separei aqui o nosso palco, já dei uma olhada nesses limites. Então, para ficar mais fácil, o exemplo ajuda. Se a minha mãe é prefeita do município de São Paulo, eu, Daniel, posso ser candidato a prefeito, deixa eu pensar, lá em Goiânia, né, minha cidade natal?
Posso, não tem problema. Eu não poderia ser candidato dentro do município de São Paulo. Aqui que eu não posso. Se meu pai for governador, eu não posso... Vai ganhar um estado? Meu pai é governador do Ceará. Eu não posso ser candidato a nenhum cargo eletivo no Ceará. Ah, mas eu quero ser candidato no Rio Grande do Sul. Pode ir, sem problema. E se a minha madrasta for presidente da República, aí eu não posso ser candidato a nada no Brasil. Pegaram? Tá bom. Agora alguns pontos delicados sobre esse assunto. Primeiro, uma exceção, e a família Bolsonaro ajuda muito a entender isso. Quando Jair Bolsonaro virou presidente da República, o filho dele, Carlos Bolsonaro, já era vereador no Rio de Janeiro. E aí o pai era presidente, mas no meio do mandato do pai, Carlos Bolsonaro foi candidato de novo a vereador lá no Rio de Janeiro. Algum problema aqui? A Constituição Federal trouxe a exceção. O parente que estava em algum cargo do Legislativo, e aí o outro parente virou prefeito, governador ou senador, esse parente aqui, ele pode ser candidato à reeleição, à recondução naquele cargo do Legislativo. Então, Carlos Bolsonaro, ele podia sim ser candidato a vereador no Rio, não podia nem no outro cargo, mas é porque ele já tinha o cargo de vereador. Beleza? Outro item. Imagine só a seguinte situação. Eu tenho aqui Arthur e Aurélia. A Aurélia é governadora do estado. Já estava no segundo mandato, não tinha como ser candidata a um terceiro consecutivo. E a Aurélia gostou muito, né, do poder ali, do cargo, remuneração, entre outras coisas. E ela falou, podia tanto continuar, né, mas não dá. Aí ela pensa no marido dela. Aí falou, Arthur, vem cá, vamos lá, venha ser candidato. Sai aí dessa pasmaceira que você tá, entra pra política e vai ser candidato a governador que eu te faço governador. E aí, podia? Não, cônjuge não pode. Aí ela pensa, matuta e fala, já tem uma ideia, né? Sabe quando aparece aquela lâmpadazinha aqui do lado? Apareceu a lâmpada. E aí ela fala, vamos separar. Porque se acontecer o divórcio, a gente não é mais marido e mulher. E assim não é mais casado, não é mais cônjuge. E aí, nesse caso, você pode ser candidato. E aí, pode ou não pode? Gente, isso aconteceu tanto que virou súmula vinculante. A súmula vinculante número 18, ela proíbe que o divorciado, tá bom, seja candidato. Mas aqui é o divórcio que acontece durante o mandato. Então, o divórcio, a separação durante o mandato, não retira a inelegibilidade pelo parentesco. Beleza? Súmula vinculante 18 tem cara de prova. Ok? Vamos para a próxima dica. Vamos lá. Continuando, agora nós vamos ver sobre partidos políticos. Como diria um grande amigo meu, né? Nós vamos sair aqui de eleitoral constitucional e tá virando penal, né? Daqui a pouco a Priscila e a Marcele vão aparecer por aqui. Porque partido político né, o crime. Vamos pensar aqui em organizações criminosas, né, o crime, vamos lá. Ai. Partido político tem autonomia. Autonomia para quê? Para criação, para extinção, para fusão e incorporação. Então eu posso fundir partidos, eu posso criar, eu posso extinguir partidos. Então existe autonomia para fazer isso. E os partidos políticos, conforme o artigo 17 da Constituição, eles possuem liberdade. Então, eles têm liberdade para poder definir a sua estrutura interna dentro do partido, para falar quais vão ser os órgãos ali internamente, são eles que fazem, não é alguém do executivo que vai fazer, é o próprio partido. O partido político vai definir os critérios de escolha dos candidatos, sempre isso aqui traz dificuldade. Existe jurisprudência do TSE, apontando que esses critérios de escolha dos candidatos os critérios devem respeitar os direitos fundamentais. Não pode ser aquele joguinho de comadre, ou seja, aquele joguinho, né? É meu amigo, ou não, esse não é meu amigo, não vai ser candidato. Não, tem que ter aqui um princípio democrático, direitos fundamentais, na escolha desses candidatos internamente pelo partido. Mas tem liberdade, mas tem que respeitar a democracia. E por último, enquanto liberdade, nós temos os critérios de escolha de coligações. Pode ter coligação? Pode ter coligação.
Então, eu tenho coligação para as eleições majoritárias, e aí eles é que vão definir o critério, quando faz coligação, quando não faz coligação. Beleza? Fechamos, mas tem outra dica ainda sobre partido político. Os partidos políticos, eles não estão sujeitos aos limites de gastos em algumas coisas, tá bom? Porque tem que prestar conta, geralmente prestação de contas gera aqui um monte de controle do TSE, do TRE, entre ações dos candidatos adversários. Mas olha só essa dica. O que não entra como limite de gastos? Serviços advocatícios tem cara de prova, nossa prova é para OAB, tá bom? Então, serviços advocatícios que são contratados pelos partidos políticos, esses serviços não entram em limites de gastos, e também os serviços de contabilidade, seja que a consultoria, seja assessoria ou seus honorários. Contabilidade é algo seríssimo, muito importante quando a gente fala aqui sobre contabilidade, porque muitos candidatos têm sérios problemas na prestação de contas. Então, essa contabilidade costuma ser muito especializada para poder cuidar aqui desses candidatos em campanhas eleitorais. Beleza? Fechou? Matamos aqui diversas dicas sobre eleitoral. Se alguma ficou ainda nebulosa na sua cabeça, me envie uma mensagem lá pelo Instagram, no @danlamonier, que a gente bate um papo. Por enquanto, fico por aqui. Um grande beijo. Te espero nos próximos encontros. Até mais. Tchau, tchau.